Gostaria de agradecer ao Dr. Yuri Neville e ao Dr. Bruno Cinedino pelas duas aulas excelentes aí que eles conduziram nesses aproximadamente 45 minutos, uma hora. E agora a gente vai para a parte mais interessante, que é a parte de discussão de perguntas e respostas aos especialistas. Eu trago aqui 15 questões que foram baseadas na literatura, no livro do Yao e Artúzio, que abrange basicamente a condução desses casos de uma forma geral, tanto de aspectos pré-operatórios e intraoperatórios. A gente vai começar a discussão informal, quem quiser pode começar com a palavra e aí dar seguimento ao colega se houver necessário alguma complementação. Com relação à avaliação pré-operatória, Yuri e Bruno, eu queria que vocês respondessem principalmente o porquê de realizar a craniotomia acordada e em quais pacientes vocês costumam realizar a craniotomia acordada. O que é que isso diferenciaria também de uma técnica padrão, a técnica old school, com o paciente sedado, anestesiado? Perfeito, Rodrigo. Vamos lá, então. Assim, classicamente, a craniotomia acordada, ela é o padrão ouro, né? É a estratégia utilizada, que é o padrão ouro para mapeamento cerebral de funções cerebrais críticas, né? Principalmente funções cerebrais relacionadas à linguagem. A gente sabe que alguns métodos de mapeamento cerebral pré-operatório conseguem identificar com bastante precisão áreas relacionadas às funções motoras do paciente. Então, para a realização de um mapeamento eficaz e segurança, quando é operado pacientes aí com tumores próximos da área da linguagem, sem dúvida nenhuma, a técnica com o paciente acordado, ela é insubstituível. Agora, recentemente, com a incorporação aí dos conceitos relacionados ao protocolo ERAS, nós temos visto aí uma ampliação das indicações para cirurgia com paciente acordado, né? Então, hoje em dia, os benefícios vão muito mais além do que simplesmente o mapeamento cerebral. A gente tem notado também uma recuperação mais rápida, cirurgias mais seguras, tudo isso utilizando a técnica da estratégia com paciente acordado. É isso aí. Você tem alguma complementação? Assina embaixo. Pode falar. Não, só em relação à parte das cirurgias, é exatamente como o Yuri colocou, né? O início em si ele veio muito relacionado à preservação de funções nobres do corpo, né? Tanto de sensibilidade quanto de motricidade, área de memória. E aí vem evoluindo de fato aí com as melhores respostas, mais precisão em termos de área que pode ser ressecada sem malefício ao paciente, né? Isso vem sendo de fato mais utilizado e os resultados felizmente muito bons, tanto com diminuição de tempo hospitalar como também pós-operatório o resultado neurológico da cirurgia. Vocês comentaram dois aspectos interessantes aí, que seriam a redução de tempo hospitalar e facilitação da alta com o protocolo ERAS. Não faz parte dessa lista de perguntas, mas é uma curiosidade talvez. Em centros onde não há tanto recurso e tanta disponibilidade de vagas de UTI, você enxerga essa técnica como uma técnica que pode ser bem adaptada para produzir mais, aumentar o número de pacientes operados? Porque em alguns locais, até mesmo sendo cirurgias oncológicas, infelizmente, alguns locais do Brasil, pende essa questão de vagas de UTI, né? E a reserva de UTI no pós-operatório. Então, cirurgia só se inicia se o paciente tiver reserva e muitas vezes limita o número de pacientes, porque uma vez que pediu, aquele paciente neurológico obrigatoriamente vai fazer o pós-operatório em UTI. Com a técnica acordada, você enxerga uma alternativa nesse caso? Com certeza, Rodrigo. Na verdade, assim, a estratégia com o paciente acordado, ela é utilizada de forma rotineira apenas nos grandes centros, né? Essa é a realidade que nós observamos hoje na neurocirurgia oncológica, principalmente, né? Então, apesar de não necessitar de equipamentos diferenciados, enfim, mas ela necessita de uma comunicação, de um refinamento da técnica tanto do neurocirurgião quanto do anestesista, que são técnicas bastante diferenciadas, para falar a verdade, né? Então, o que nós observamos hoje na prática é que, apesar de não necessitar de tecnologias revolucionárias, né, mas demanda aí de um refinamento, de uma comunicação bastante efetiva entre o time da anestesia e o da neurocirurgia. O que nós observamos na prática é que, de fato, a utilização da técnica com o paciente acordado tem
permitido que a gente consiga mandar alguns pacientes no pós-operatório imediato direto para o quarto. E a gente tem observado que esses pacientes costumam ir muito bem e apresentam uma recuperação pós-operatória bastante abreviada. E só complementando, importante frisar que, a despeito da técnica, né, permitir essa evolução muitas vezes favorável, há uma curva de aprendizado que precisa ser respeitada até que você consiga lançar mão, né, da estratégia cirúrgica, não dependendo exclusivamente da reserva em leito de UTI. No início, é muito frequente, inclusive, que haja necessidade do pós-operatório ainda em leito de UTI, em função do aprendizado conjunto da equipe, né? Até que haja uma interface entre a equipe neurocirúrgica e a equipe anestésica suficientemente segura para garantir aí a evolução favorável da esmagadora maioria dos casos. Excelente. Hoje Pode em falar. dia, mesmo pacientes com tumores relacionados à área motora, em que sabidamente a técnica convencional, né, com o paciente sob anestesia geral, ela é bastante segura e eficaz, eu particularmente tenho dado preferência a realizar essa cirurgia com pacientes acordados, porque para o neurocirurgião que está ressecando um tumor numa área cerebral bastante crítica, aquele feedback que você tem do intraoperatório é uma situação que é bastante tranquilizadora para o neurocirurgião, ou seja, você já ressecou boa parte do tumor e você tem convicção de que seu paciente está seguro, está bem, e isso é um feedback que te estimula a ir mais à frente e avançar ainda mais na extensão da ressecção. A próxima pergunta é com relação à avaliação pré-operatória. E quais sintomas devemos valorizar na avaliação? Tanto no consultório do neurocirurgião, quando o paciente é encaminhado, quanto para o anestesista na avaliação pré-operatória. Entendi. Bom, o primeiro contato que o paciente tem, que vai ser operado sob anestesia local e acordado durante a cirurgia, termina sempre vindo isso do neurocirurgião que indicou a cirurgia e indicou a estratégia cirúrgica, né? Então, é muito importante que o paciente, que o médico, a gente vai falar um pouco mais à frente a respeito disso, mas é muito importante que o neurocirurgião explique a indicação da cirurgia e a técnica e o passo a passo dela. Mas alguns sintomas e sinais em que eu observo durante a minha consulta, que são fundamentais até para que eu defina de fato qual vai ser a estratégia da cirurgia, primeiro, é questionar o paciente ativamente sobre sintomas relacionados à tosse crônica, que costuma, principalmente em cirurgias para ressecação de tumor cerebral, isso costuma prejudicar bastante no intraoperatório. Uma outra situação importante é avaliar sintomas relacionados à ansiedade do paciente, né? Como a gente já comentou antes, em algumas situações, esse quadro ele pode ser exacerbado caso o paciente não seja adequadamente trabalhado, se possível até com um profissional de psicologia no pré-operatório e no intraoperatório. Uma outra situação que eu também observo são aqueles pacientes obesos, principalmente pacientes a partir de obesidade grau 2, né? É uma situação também que prejudica, principalmente dentro do contexto das cirurgias com craniotomia. Talvez dentro do âmbito aí das neurocirurgias funcionais, em que é feito apenas uma trepanação, ou seja, uma perfuração muito pequena no crânio, talvez não interfira tanto, mas naquelas cirurgias mais longas, em que é aberta uma craniotomia relativamente ampla, o fato do paciente ser obeso pode sim ser um fator de complicação importante. E por último, eu diria que dentro do âmbito aí da neurocirurgia oncológica, aqueles pacientes que apresentam epilepsia de difícil controle também merecem uma atenção especial, porque tudo que o neurocirurgião não quer durante uma cirurgia com um paciente acordado para remoção de tumor cerebral é que o mesmo desenvolva crises convulsivas no intraoperatório, porque aí compromete a segurança do procedimento. Yuri, só acho que ficou também uma questão com relação a pacientes com tosse crônica, não é isso? Com relação ao tamanho da craniotomia. Se você tem uma craniotomia um pouco menor, pacientes com tosse crônica, você não tem tanta repercussão quanto uma craniotomia mais ampla.
Exato. Aí o raciocínio relacionado à tosse crônica é também aquele raciocínio que a gente aplica aos pacientes com obesidade, né? Porque talvez nas cirurgias dentro aí do contexto da neurocirurgia funcional, em que você faz apenas uma trepanação no crânio de 1,5 cm de diâmetro, talvez isso não faça tanta diferença, né? Em termos da herniação do tecido cerebral através da área exposta, a área da dura mata exposta, até porque durante as neurocirurgias funcionais para a colocação de um eletrodo cerebral profundo, por exemplo, a abertura da dura mata, ela tem menos de 1 cm, para falar a verdade, né? Então, isso talvez interfira menos, né? Mas em craniotomias mais amplas, como, por exemplo, remoção de tumores cerebrais, enfim, aí sim essas situações elas podem se fornecer algum tipo de situação de risco para o neurocirurgião e para o anestesista. E só complementando em relação às colocações de Yuri, eu acrescentaria, além de tudo que ele já colocou, a avaliação de o paciente com viés difícil e os pacientes, muitas vezes associados à obesidade também, né, mas as síndromes de apneia obstrutiva do sono. Esses pacientes, uma vez sedados, eles têm uma tendência à queda de língua e à obstrução de via aérea, normalmente via aérea alta, e essas obstruções costumam cursar com uma hipopneia associada, às vezes por erro de sedação ou eventualmente pela própria queda da língua. E essa hipopneia leva a um status de hipercarbia e que, para o neurocirurgião, não é interessante, né? Esse acúmulo de CO2, essa ventilação não otimizada, ela leva a uma vasodilatação cerebral que também vai ficar corroborando aí com um inchaço, que eventualmente pode ser revertido, né? Mas claro que piora o campo cirúrgico para o neurocirurgião. Em relação à via aérea difícil, o ponto fundamental é traçar previamente uma estratégia de acesso à via aérea, seja com dispositivo supraglótico, seja eventualmente com laringoscopia direta ou assistida por fibroscopia, né, por bilaringoscópio, e reforçar que o fato do paciente ser uma via aérea difícil não contraindica a realização do procedimento de craniotomia acordado, mas é imperativo que você tenha a estratégia tanto para uma abordagem emergencial dessa via aérea, como também uma discussão prévia com o neurocirurgião com relação à duração do procedimento e outros fatores que associados possam aí sim, nessa conjunção de fatores, não só a via aérea difícil per si, fazer com que a gente finde optando pela abordagem convencional. Excelente. Vamos para a próxima pergunta, que é: existem cuidados anestésicos específicos relacionados às medicações de uso prévio, sejam anticonvulsivantes ou medicações que o paciente já fez uso, como antiagregante plaquetário, anticonvulsivante? Bom, com relação à parte anestésica, o que chama a atenção, muitos desses pacientes, sejam eles portadores de tumores, eles chegam eventualmente com quadros epilépticos e com drogas anticonvulsivas associadas, em função da própria história natural da doença. O que chama a atenção para a parte do anestesista do uso principalmente da classe de medicações anticonvulsivantes, valproato, carbamazepina, é que são medicações indutoras de citocromo P450. E essa indução, né, esse turnover hepático de medicação, o que chama a atenção, de fato, é que o fígado ele vai depurar com uma velocidade muito maior alguns dos principais anestésicos que findam sendo utilizados. Só como exemplo, dependentes do CYP3A4, a gente vai ter basicamente todos os opioides sintéticos, né, as fenilpiperidinas, medicações benzodiazepínicas e ainda uma fração dos bloqueadores neuromusculares, principalmente os aminoesteroides. Então, é um paciente que, em função de um uso da medicação, ele torna-se bem mais resistente à ação prevista da dose calculada de boa parte dos anestésicos utilizados, incluindo bloqueadores neuromusculares. Para a craniotomia acordada, o que vai chamar então a atenção é o uso dos opioides, que eventualmente a gente precisa lançar a mão para uma complementação de analgesia ou eventualmente até para uma estratégia de sedação. E em termos dos anticonvulsivantes, isso é até um ponto, algo mais positivo até para a utilização do Precedex, em função justamente de não ter essa dependência direta aí do citocromo P450 para fazer essa metabolização de primeira fase.
Com relação às outras medicações, antiagregantes, novos anticoagulantes orais, não há nenhum cuidado excepcional com relação a que difira o procedimento de uma craniotomia com o paciente desperto de outros procedimentos. Então, o cuidado ele finda sendo bem similar em termos de suspensão de medicação, ao que a gente já faz de maneira corriqueira com os outros tipos de cirurgia. Nessa mesma pergunta, a pergunta anterior de cuidados anestésicos específicos de medicações, Yuri, você quer comentar alguma coisa com relação às medicações de controle de epilepsia, com relação à dosagem para a cirurgia? Ou... Perfeito, vamos lá. Na verdade, o uso de medicações de anticonvulsivantes, né, dentro do contexto da neurocirurgia oncológica, ela é bastante frequente, né? Hoje em dia, nós sabemos que aqueles pacientes que apresentam crise convulsiva no pré-operatório, eles devem ser mantidos com as drogas anticonvulsivantes no transoperatório, né? Isso também deve ser mantido no pós-operatório e depois reavaliado ambulatorialmente a suspensão desta, né? Com relação aos anticonvulsivantes, o que a gente tem feito é manter as mesmas medicações que o paciente já fazia uso. Nós não temos o costume mais de realizar aquela idantalização, né? Isso, aquela dose de ataque de fenitoína intravenosa durante a indução anestésica, porque nós vimos com o passar do tempo que alguns pacientes que recebiam esse ataque intravenoso de fenitoína no intraoperatório, eles terminavam tendo um despertar mais confuso, alguns ficavam sintomáticos, alguns apresentavam nistagmo, e isso terminava prejudicando bastante o rendimento do paciente na etapa de mapeamento cerebral. Então, hoje em dia, o que nós temos feito é, caso o paciente já faça uso de uma droga anticonvulsivante, nós mantemos ela, inclusive na manhã da cirurgia, nós oferecemos isso para o paciente. Caso o paciente não faça uso de medicações anticonvulsivantes e o neurocirurgião opte por não introduzir essas medicações, elas não serão introduzidas, e isso é mantido até o período pós-operatório. Excelente. A próxima pergunta é com relação aos exames laboratoriais, exames de imagem. Quais exames solicitar e quais são os aspectos radiológicos que devem ser discutidos pela equipe, seja neurocirurgião com anestesista? Bom, eu diria, Rodrigo, que a rotina pré-operatória dos pacientes que vão ser submetidos à craniotomia acordado, ela termina sendo bastante similar ao pré-operatório convencional da neurocirurgia geral, né? O que nós temos aí de especial é o preparo do paciente, talvez, então, uma conversa mais detalhada a respeito das etapas da cirurgia, uma consulta com um neuropsicólogo também costuma ajudar bastante, uma consulta, uma avaliação do anestesista voltada para essas questões também. Mas em termos de rotina de exames pré-operatórios, exames laboratoriais e exames de imagem, é bastante parecida. No que diz respeito aos exames radiológicos que nós fazemos, alguns aspectos são importantes e eu creio que a comunicação entre a equipe da neurocirurgia com o time da anestesia sejam relevantes. Eu diria que os aspectos mais importantes relacionados aos exames radiológicos do sistema nervoso central e que influenciam aí na estratégia de anestesia e da neurocirurgia seriam: primeiro, se o tumor tem um efeito de massa significativo ou não. Isso é muito importante que, caso seja a situação de um determinado doente, o neurocirurgião sinalize isso ativamente para o anestesista, para que o mesmo possa tomar algumas medidas que eventualmente venham a ser necessárias e não aguardar que o paciente apresente uma condição de tecido cerebral desfavorável para o neurocirurgião. Isso tudo pode ser antecipado com algumas estratégias aí do ponto de vista anestésico. Uma outra situação relevante que o neurocirurgião deve chamar a atenção é a proximidade do tumor com estruturas vasculares. Então, se haverá manipulação de vasos arteriais ou então de seios venosos que sejam, eventualmente, haja algum risco de lesão no intraoperatório, até para que haja um planejamento em termos de disponibilidade de sangue na sala de cirurgia ou não, né? E eu diria que o terceiro aspecto seria com relação à profundidade da lesão encefálica expansiva, né? Isso dentro do contexto da neurocirurgia oncológica.
Eu costumo dizer que aqueles pacientes que apresentam, por exemplo, tumores cerebrais muito profundos, eu costumo dar preferência à técnica com o paciente sendo iniciado sedado. Seria a técnica sleep, awake, sleep. Isso porque deixa o neurocirurgião mais à vontade, porque se o tumor ele é profundo, isso significa dizer que além da etapa da craniotomia, o neurocirurgião possivelmente necessitará dissecar estruturas delicadas cerebrais, né? E isso termina aumentando o tempo de cirurgia. Caso o paciente ele seja mantido acordado nesta etapa, o mesmo começa a ficar mais incomodado, isso pode deixar o neurocirurgião numa situação também de maior ansiedade, enfim. Então, eu acho que esses seriam os aspectos radiológicos mais relevantes aí, que é necessário uma comunicação bastante efetiva do neurocirurgião com o anestesista. Bom, de minha parte, na minha rotina, algo que eu tento trabalhar até hoje, inclusive, é de sempre discutir o exame radiológico com o neurocirurgião. É indiscutível que a expertise que eles têm em relação à avaliação é maior que a nossa, a despeito de, por mais que a gente tente correr atrás, estudando, e os pontos principais são esses que o levantou e que eu sempre tento discutir com o neurocirurgião antes do início da cirurgia, porque, de maneira geral, o anestesista ele é um coadjuvante importantíssimo em garantir um campo operatório confortável ao neurocirurgião, a manter um cérebro relaxado, a dar espaço, a ter estratégias para atuar em sinergismo aí com a estratégia cirúrgica. Então, a questão do efeito de massa, a identificação prévia, saber se esse paciente recebeu as doses de corticoide desde o pré-operatório e, naturalmente, nós mantermos também no intraoperatório. A proximidade com vasos importantes para justamente guiar a nossa monitorização intraoperatória. Um tumor que seja superficial, com um halo bem limitado, uma lesão bem limitada, é muito menos preocupante, então vai exigir muito menos monitorizações invasivas e estratégias para eventuais intercorrências do que tumores que tenham relações mais importantes aí com proximidades de vasos arteriais derivados diretos do polígono de Willis e coisas do tipo. Então, essas informações vistas em conjunto, tirando dúvida mesmo, perguntando numa boa, ajuda bastante no norteamento de como fazer a melhor programação anestésica para a cirurgia em si. Excelente. E a próxima pergunta é como preparar esse paciente? Desde a avaliação pré-operatória, avaliação no consultório do neurocirurgião, qual a rotina que vocês vêm tendo com relação aos pacientes que vocês conduzem? Aí, Rodrigo, é fundamental, na verdade, a conversa do neurocirurgião, né, com o paciente. É muito importante que o neurocirurgião, primeiro, ele exponha para o paciente as vantagens da técnica, né? Toda vez que nós oferecemos essa estratégia de cirurgia para o paciente, o objetivo final sempre é aumentar a segurança, né? Aumentar as chances de sucesso e permitir que ele tenha uma reabilitação pós-operatória ainda mais rápida, o que, sem dúvida nenhuma, termina aumentando aí a segurança e o sucesso do tratamento como um todo, né? Então, eu acho que eu sempre começo as minhas explicações chamando atenção para esse fato, para que o paciente ele se sinta motivado a participar, que ele saiba exatamente que esse esforço que vai ser necessário da parte dele, essa contribuição, esse comprometimento vai ser revertido diretamente em incrementar segurança para a cirurgia que ele vai ser submetido. Um outro aspecto importante é que é necessário explicar o passo a passo da cirurgia e isso envolve desde coisas que irão acontecer antes dele chegar no centro cirúrgico, ao ser recepcionado no centro cirúrgico. Nós percebemos que uma vez que o paciente ele tem acesso a bastante informação, os níveis de ansiedade terminam sendo reduzidos e isso ajuda bastante ao paciente ter um transoperatório aí o mais tranquilo possível. Então, um outro aspecto importante é que o paciente ele precisa ser sempre avisado que a cabeça dele vai estar fixada. E isso é importante que mais de uma vez seja dito isso, explicado isso para o paciente, porque é muito assustador, na verdade, o paciente acordar no meio da cirurgia e se isso não for explicado para o paciente, isso pode demandar aí ter algum tipo de evento adverso que poderia ser evitado com um bom esclarecimento.
sempre que possível, caso o serviço possa ter um psicólogo à disposição, eu acho que é fundamental, e esse contato ideal é que seja feito antes da cirurgia, inclusive, eventualmente até antes do paciente internar para a cirurgia, até para que seja criado um vínculo aí entre o psicólogo, eventualmente se for o mesmo psicólogo que atende no pré-operatório e que participa do intraoperatório e que acompanha o paciente no pós-operatório, a gente termina vendo aí os melhores resultados sempre que essa estratégia possa ser utilizada. Um outro aspecto muito importante também é que o neurocirurgião precisa explicar para o paciente a possibilidade de que, eventualmente, alguns déficits neurológicos ocorram no intraoperatório, né? E isso é uma situação que nós observamos na prática. Por exemplo, o paciente ele pode apresentar uma crise convulsiva no intraoperatório e terminar desenvolvendo algum tipo de paralisia de algum dos membros e que, na verdade, não é um déficit neurológico real. Ali se deve mais a um efeito pós-ictal, propriamente dito, do que uma lesão encefálica numa região crítica. Então, é muito importante que, caso o paciente desenvolva algum déficit neurológico, ele mantenha a calma, ele precisa saber que aquilo ali existe uma probabilidade relativamente alta de ser uma situação completamente temporária, mas isso precisa ser explicitado, isso precisa ser conversado com o paciente previamente e não esperar uma situação como essa acontecer no intraoperatório para aí a equipe ir explicar durante a cirurgia que aquela situação pode acontecer e pode ser temporária. Um comentário, Bruno? Sim, em relação ao preparo, como o Yuri colocou, esse é um subtipo cirúrgico que é importante pecar pelo excesso de informação. Quanto mais informado o paciente, mais mais ele compreender o que de fato vai acontecer, mais tranquilo é o intraoperatório. Então, eventualmente, pacientes que tenham um nível de cognição um pouco abaixo da média, é até difícil o preparo para o tipo cirúrgico em si. Então, esse volume de detalhes, de experiências que o paciente vai passar, é importante que ele esteja realmente ciente de tudo que ele vai ser submetido. Com relação à parte de ansiedade, há um tratamento multidisciplinar desde o pré-operatório focado para tentar conter ao máximo essa ansiedade do paciente, aí sanando as dúvidas, criando um raporte importante entre a equipe médica, tanto cirúrgica quanto anestésica, e o próprio paciente. E ainda, dentro desse cenário aí do preparo pré-operatório, a questão das medicações pré-anestésicas que podem ser lançadas de maneira a atuar, a deixar o paciente ainda mais confortável para a chegada. Como eu mencionei na aula anterior, eu não tenho o hábito de fazer de rotina, mas tenho o hábito de sempre ofertar ao paciente a possibilidade de receber. Com relação ao subtipo de medicação, a gente tem que lembrar que a gente precisa de um paciente em determinado momento da cirurgia completamente desperto e colaborativo. Então, as medicações clássicas que a gente ainda costuma fazer de maneira nos outros pré-operatórios, que normalmente são medicações amnestésicas, com uma meia-vida, um T-meio alfa mais longo, não são interessantes nesse ponto. Então, seja o midazolam ou, eventualmente, o bromazepam, não são boas medicações para serem lançadas como estratégia de medicação pré-anestésica. O Precedex, por outro lado, tem um comportamento mais favorável. Além de já ser inclusive uma das medicações que serão utilizadas no intraoperatório, ela não tem essa interferência direta com relação à memória do paciente, tem um efeito de ansiólise bem interessante e você já começa, querendo ou não, de forma preemptiva, a trabalhar a analgesia desse paciente de forma independente de opioide. Então, caso haja necessidade de lançar mão da medicação pré-anestésica, e que fique claro, por desejo, né, desejo explicitado do paciente, o nosso leque de medicações ele fica bem mais restrito para esse procedimento. Na verdade, você se antecipou um pouco até essa próxima pergunta, que é se o paciente pode receber medicação pré-anestésica e qual a rotina de vocês com relação à medicação pré-anestésica. Tem alguma específica que você faz, a forma que você faz, quanto tempo antes? A medicação ela pode ser sim ofertada, sem problema nenhum. As considerações com relação à classe de benzodiazepínicos, eu imagino que eu já tenha invadido um pouco aí o cerne dessa questão.
Uma vez que seja optado pela utilização, minha preferência é pelo Precedex intramuscular, a dexmedetomidina intramuscular, na dose de 50 a 100 microgramas, em torno de 30 a 40 minutos antes do início da cirurgia. Isso aí, habitualmente, não é suficiente para deixar um paciente completamente sonolento, mas, de fato, é um paciente que chega com ares mais calmos no centro cirúrgico. Mas, reitero, que o ponto fundamental com relação ao controle de ansiedade do paciente, ele vem muito do preparo pré-operatório, né? Do conhecimento prévio da equipe, da retirada de todas as dúvidas relacionadas que ele tem ao longo do procedimento e saber qual será o papel dele também durante a cirurgia, que de fato o paciente, nessa cirurgia específica, ele também desempenha um papel dentro do intraoperatório. Quer complementar, Yuri, alguma? Eu acho que está perfeito o que o Bruno Perfeito, colocou. né? Próxima pergunta é... Só assim, de rotina, nós não utilizamos nenhum tipo de medicação pré-anestésica e, como o Bruno já reiterou aí, eu acho que o esclarecimento e o preparo adequado do paciente costumam ser suficientes. Excelente. A próxima pergunta é: quais cuidados devemos tomar com as vias aéreas desses pacientes? Bom, com relação à parte das vias aéreas, a avaliação ela já é algo rotineiro nosso, né? E essa avaliação ela também necessita ser feita de forma minuciosa, identificando principalmente critérios de risco para vias aéreas difíceis e colocando tudo de forma a gerir a maneira que você vai administrar o acesso à via aérea desses pacientes. Então, a despeito, por mais que a gente opte pela técnica de sedação consciente, é imperativo que a gente tenha um plano para um acesso eventual à via aérea desses pacientes. A gente tem uma taxa, isso aí dado de literatura, difícil da gente estratificar para a realidade de cada um, mas na literatura se coloca que até 2% dos casos, né, de técnicas inicialmente optadas como por sedação consciente necessitam ser convertidas. Então, a gente precisa, de fato, ter uma estratégia para que isso consiga ser feito com o mínimo de prejuízo para o paciente e minimizando também as intercorrências. De maneira geral, a estratégia clássica é a invasão da via aérea através de dispositivos supraglóticos. Isso aí a gente pode se utilizar do fast track, ou máscaras laríngeas segunda, terceira geração, ou tubos laríngeos, não tem grandes diferenças. Não é a vantagem da fast track, no caso, seria a gente conseguir uma via aérea avançada pela própria máscara laríngea. E se o paciente é uma via aérea difícil, como eu comentei anteriormente, né, se esse paciente é sabidamente uma via aérea difícil, é importante que o posicionamento final, quando for ser fixado ao Mayfield, a gente consiga a anteriorização da maneira que seja, que também não traga nenhum impacto negativo ao posicionamento para o neurocirurgião, mas que a gente consiga a anteriorização mandibular, tentar deixar o paciente na posição olfativa o máximo que seja possível para a colocação do Mayfield. Além de, claro, com relação às vias aéreas, aquilo que Yuri frisou, colocou na aula dele até com foto, né, a gente tem um corredor de livre acesso à via aérea do paciente sem precisar ficar se livrando de campo, ficar se livrando aí de corpos estranhos que se intrometam ao nosso acesso direto aí a partir da face do paciente. Perfeito, Bruno. Eu complementaria apenas ressaltando a necessidade aí da interação entre o neurocirurgião com o time da anestesia, né? Eu acho que um aspecto muito o que diferencia uma craniotomia convencional de uma cirurgia com um paciente desperto é justamente esse posicionamento, ele termina sendo fundamental. E às vezes o neurocirurgião ele consegue ajustar a cabeça de uma forma que ainda continue sendo um posicionamento ideal para o neurocirurgião e ao mesmo tempo também não comprometa essa situação aí de um posicionamento favorável para a equipe da anestesia trabalhar. Então, nesse momento, no momento do posicionamento, né, é fundamental a importância que os dois profissionais, as duas equipes estejam ali juntos, buscando um posicionamento ideal para a atuação de ambas, né? E é tudo é questão de detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença. O posicionamento é uma etapa muito importante na neurocirurgia.
com o paciente desperto, ele tem essas peculiaridades aí, e eu acho que a interação entre a equipe, a interação entre as equipes é a chave do sucesso numa situação como essa. E, inclusive, a colocação do arco, né, que eu trouxe com fotos, enfim, procurei trazer isso de forma bastante ilustrativa para todos, é fundamental também. Então, o local onde o arco vai se prender, a angulação do arco também é muito importante para que fique tanto satisfatório o campo para o neurocirurgião, sem comprometer o espaço da equipe da anestesia. Excelente. A próxima pergunta já vamos adentrar aí do manejo intraoperatório. Na verdade, são 15 perguntas, a gente já conseguiu fazer quase metade. E a próxima pergunta é com realização: como vamos monitorizar o paciente? O que consiste a monitorização do paciente, desde a monitorização eletrofisiológica, a monitorização do BIS, a cardioscopia, o que é que vocês costumam usar rotineiramente? E eu adianto até a próxima pergunta, que também faz parte de monitorização, se seria necessário monitorizar a pressão arterial invasiva e acesso venoso central, pressão venosa central. Bom, com relação à monitorização neurofisiológica intraoperatória, que é uma situação completamente necessária dentro aí do contexto de craniotomias com paciente desperto, seja dentro da questão da neurocirurgia oncológica ou na neurocirurgia funcional ou na neurocirurgia para o tratamento de epilepsia, uma situação muito importante é que o neurocirurgião converse com o anestesista e, obviamente, explique que o procedimento vai ser feito sob monitorização. E aí, obviamente, existe todo um cuidado que os anestesistas irão adotar no sentido de evitar estratégias que dificultem o registro, tanto do ponto de vista do paciente ser examinado do intraoperatório, como também da obtenção dos registros através do potencial evocado motor e potencial evocado somatosensitivo. Então, em termos de monitorização neurofisiológica de medidas do intraoperatório, eu diria que o mais importante é o neurocirurgião sinalizar isso com antecedência para que o anestesista estabeleça aí a melhor estratégia de condução do paciente. E na mesma linha do que o Yuri está colocando, então, em relação à monitorização do paciente, de maneira geral, o que a gente precisa sempre é uma monitorização básica. Isso aí é óbvio, é regido por lei, não tem como a gente abrir mão disso. Com relação à monitorização de potencial, a gente, felizmente, hoje tem um arsenal de medicações que nos permite sair um pouco do óbvio e mesclar de maneira racional alguns subtipos de medicação para sair apenas da máxima de usar só propofol e remifentanil. O Precedex é uma dessas medicações, até a própria ketamina, a despeito de não ser utilizado, mas também pode-se lançar mão na utilização de monitorização de potencial evocado. Não acredito que seja uma boa medicação para a sua utilização no paciente desperto, mas nos pacientes com monitorização de potencial evocado. Com relação às monitorizações invasivas, não há uma receita de bolo. O que a gente tem, de fato, é uma avaliação caso a caso, e numa eventual proximidade ou previsibilidade de sangramento, ou que haja uma necessidade de monitorização mais em cima com relação aos gases arteriais, nível de PaCO2, nível de PO2, a gente pode sim lançar mão da linha arterial, mas não como uma rotina, é muito mais como uma via que tenha um objetivo relacionado à cirurgia. O fato de ser uma neurocirurgia acordada não implica necessariamente em você ter um paciente com artéria e com central. O central é a mesma coisa. A via uma vez que se opte, né, pela passagem do acesso venoso profundo central em veia jugular, não há a repercussão negativa de diminuição muito importante de drenagem de sangue venoso, né, pelas veias jugulares. Então, não é proscrito a punção nesse sítio. Mas, né, entretanto, o que a gente tem que entender é que o acesso venoso central ele deve ter uma função que a gente imagine que será utilizado. E, principalmente na rotina aqui com neurocirurgiões experientes, como no caso do Yuri, a necessidade de utilização tem se mostrado cada vez menor. Se eventualmente há uma necessidade de utilização de droga vasoativa, muitas vezes é por um período curto,
E a gente consegue fazer essa oferta até por um catéter periférico, óbvio que lançando mão de soluções mais diluídas. Classicamente, a gente usa a solução com uma concentração de 64 microgramas por ml. Se a gente quiser optar, né, pelo uso no caso da noradrenalina, né, por catéter venoso periférico, a gente faz uma solução de até 5 microgramas por ml e a gente consegue ofertar sem nenhum tipo de problema ou prejuízo para o paciente, com a vantagem de sermos bem menos invasivos. Então, de maneira geral, a PAI sempre guiada por risco de sangramento ou, eventualmente, ressecções mais extensas, né, tumores localizados em posições um pouco mais desfavoráveis, e o acesso venoso central, majoritariamente, pensando na via de manejo com droga vasoativa, que eventualmente não casa muito com a ideia do paciente que vai ser submetido a um procedimento desperto. Por fim, há um risco, né? Isso aí é um risco mais teórico, nunca aconteceu comigo e dos nossos professores de residência. Também nenhum deles me relatou ter passado por isso, né? No caso de embolia aérea paradoxal, o acesso venoso central ele pode ser uma estratégia para a gente tentar aspirar o ar dentro de cavidade cardíaca, mas estou colocando isso muito mais como curiosidade do que como algo para ser de fato uma preocupação para o dia a dia. Excelente. A próxima pergunta é com relação a se o uso de medicamentos no intraoperatório, no caso, né, medicamentos sedativos ou medicamentos para manter a ansiólise, eles podem alterar o mapeamento do córtex eloquente nesses pacientes. Vamos lá, então, Rodrigo. Sim, na verdade, a utilização de qualquer tipo de sedativo, neurolépticos, é muito importante que a gente saiba as medicações que o paciente já fazia uso de forma constante no pré-operatório, até para, na eventual internação do paciente para a cirurgia, a gente possa avaliar, inclusive, em termos da reconciliação medicamentosa que vai ser feita ou não, né? Então, só sabendo que o ideal é que a gente quer que o paciente ele esteja maximamente desperto durante a monitorização, né? Então, não adianta o paciente estar com efeito sob efeito de sedação, porque isso, de fato, vai prejudicar o mapeamento cerebral com qualidade. A gente quer o paciente completamente desperto, colaborativo. Esse termina sendo sempre o objetivo para a melhor qualidade em termos de mapeamento cerebral intraoperatório, especialmente quando a gente vai mapear funções relacionadas a questões cognitivas do paciente, não apenas e que demanda de muito comprometimento do paciente e uma colaboração muito importante dele para que o rendimento seja adequado e que a gente consiga mapear as regiões com segurança, né? Em termos de um outro aspecto importante também é a gente avaliar se o paciente faz uso crônico de medicações que possam interferir com o limiar convulsivo. Então, esse é um outro aspecto relevante que deve ser levado em consideração, principalmente aí no âmbito das neurocirurgias oncológicas, em que a gente precisa fazer um mapeamento constante do tecido cerebral, do córtex cerebral, e às vezes uma situação como essa pode terminar precipitando a ocorrência de uma crise convulsiva, que é tudo aquilo que a gente não quer durante uma cirurgia para remoção de tumor cerebral. Perfeito. A próxima pergunta ela tem a ver com reposição volêmica. Como vocês costumam realizar a reposição volêmica, na verdade, Bruno, e se é necessária a utilização de fluidos hipertônicos para facilitar a exposição cirúrgica ao cirurgião. Bom, com relação só à pergunta anterior, então só reiterar o cuidado, principalmente com medicação benzodiazepínica, que costuma, de fato, complicar essa avaliação de parte de córtex eloquente. O paciente fica muito mais lentificado. Na evolução da anestesia para o paciente desperto, que as medicações mais utilizadas anteriormente eram a associação de droperidol com fentanil. E mesmo essas medicações, elas tinham uma demanda de tempo de recuperação para o paciente tornar-se, de fato, obediente, por assim dizer, aos comandos que estavam sendo requisitados, muito maior. Então, é importante ter noção de quais medicações você vai se utilizar, né? E a noção da meia-vida contexto sensitiva também de cada um, para você conseguir fazer o desmame da maneira mais racional possível. Com relação à reposição volêmica, é um procedimento que não há grandes perdas insensíveis, então não há uma grande preocupação em se repor algo. A reposição de jejum hoje já é bem estabelecido que não há necessidade. O paciente que eventualmente está
a 6, 8 horas de jejum, a despeito de alguma queixa subjetiva de sede, mas volemicamente falando, não é um paciente depletado, então não há essa preocupação da gente em repor algo que foi perdido, as perdas intraoperatórias são mínimas, então o balanço, ele não há nenhum alvo, a despeito de não haver um alvo X, né, de tantos ml que precisam fechar, mas de maneira geral, o que eu opto, na verdade, é tentar deixar um balanço mais próximo de zero possível. Naturalmente um pouco positivo, entre 400 e 500 ml, mas não muito mais que isso. Se houver a necessidade ou eventualmente foi ofertado um volume maior e esse paciente fechou com um balanço positivo de 1.000, 1.500 ml, o paciente não entrando num quadro de CIS, né, com lesão de glicocálix ou lesão endotelial, esse paciente ele vai conseguir redistribuir isso, né, esse volume extra ofertado, sob forma de urina. Então, não tem problemas maiores com relação a isso. Em relação à utilização dos fluidos hipertônicos, que a gente finda lançando bastante ao longo de neurocirurgias convencionais. Os fluidos hipertônicos, de maneira geral, eles tendem, principalmente no ambiente de trauma, a entrar como primeira linha, mas nos pacientes acordados, o delta-T de ação do fluido hipertônico para repercussão cerebral, e principalmente nessas variações natrêmicas que a gente vai induzir no paciente de forma muito aguda, isso pode gerar outros sintomas desagradáveis para a parte cirúrgica. Seja uma vasodilatação importante, se a oferta é feita muito rápido, a depender da concentração do fluido hipertônico, isso pode gerar um efeito rebote aí de hiperemia cerebral, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, então não é uma boa ideia. E o que a gente finda lançando mão de forma mais rotineira, né, para um eventual manejo de um inchaço cerebral, são os diuréticos osmóticos e os diuréticos de alça, porque eles vão ter efeitos clínicos com uma espoliação hídrica mais favorável, mais rápida e com um efeito clínico melhor. Então, de maneira geral, se houver a necessidade, eu começo ofertando manitol entre dose de 0,25 até 1,5 gramas por quilo, mas normalmente eu faço em alíquotas de meio grama por quilo em meio grama por quilo, e a depender do estrago que tenha acontecido, seja por tosse, por que quer que seja, uma dose de furosemida em concomitância, na dose de até 1 miligrama por quilo. E aí, com isso, o intuito, de fato, é tentar diminuir aí o tamanho do volume de água intracelular, né, que responde basicamente por 66% do volume do encéfalo, para a gente conseguir melhorar com o máximo de velocidade possível o campo cirúrgico para o neurocirurgião. Excelente. Você tem algum comentário com relação a esse tópico, Yuri? Não, perfeito. Não? Tá ótimo. Então, a próxima pergunta é uma pergunta bem prática. Se esse paciente apresentar convulsões no intraoperatório, como devemos tratar? Qual a abordagem que o cirurgião e o anestesista devem ter em conjunto? Bom, vamos lá. Bom, apesar da crise convulsiva, ela tecnicamente poder ocorrer em qualquer momento durante todo o procedimento cirúrgico, nós sabemos que existem momentos específicos em que esse risco ele é bastante aumentado, né? E quais são esses momentos? São justamente os momentos em que o neurocirurgião, junto com o neurofisiologista, estão realizando um mapeamento cerebral, né? Então, são esses os momentos críticos e que requerem a atenção total de todos os membros aí da equipe cirúrgica. Então, geralmente, durante o mapeamento extensivo do córtex cerebral, esse é o momento crítico em que o neurocirurgião precisa estar bastante atento, além do anestesista e do neurofisiologista. Um outro aspecto importante é que, geralmente, o neurofisiologista, como ele está realizando ali eletromiografia contínua, eletroencefalograma, obtenção de potenciais evocados motores e somatosensitivos, geralmente ele consegue detectar achados eletroencefalográficos e na monitorização dele que precedem efetivamente a ocorrência da crise convulsiva. Então, é muito importante que o neurofisiologista esteja muito atento para isso e que ele sinalize tanto para o anestesista quanto para o neurocirurgião que uma crise convulsiva é uma situação iminente, né? E, geralmente, o que é que nós fazemos na prática? Toda vez que eu vou começar a fazer um mapeamento cerebral, eu sempre tenho uma seringa com soro fisiológico gelado, já preparada, 2 seringas de 60 cheias, para que, justamente numa
eventual necessidade, a gente tenha isso prontamente disponível para que a gente irrigue o córtex cerebral com soro fisiológico gelado. Essa é a conduta que nós fazemos aqui e que costuma ser bastante eficaz para a grande maioria dos casos de crise convulsiva que eu já presenciei no intraoperatório. Eventualmente, caso ocorra um evento convulsivo generalizado, duradouro, e que, apesar da irrigação contínua com solução salina gelada não funcione, aí, obviamente, o anestesista precisa lançar a mão. Geralmente, o Propofol é a dose de escolha, e geralmente isso é feito de formas em alíquotas também, para que a gente não simplesmente ponha o paciente numa situação de, eventualmente, nós não conseguirmos reverter aí os efeitos sedativos e a gente seguir a cirurgia com o paciente completamente anestesiado e, eventualmente, ser necessário a colocação de uma via aérea. Então, é um momento que necessita de bastante calma, essa é a verdade, né? A equipe precisa estar bastante ciente do passo a passo. Por quê? Porque, em muitas situações, eu já tive crise convulsiva no intraoperatório, mas em nenhuma dessas situações eu precisei abortar por completo o procedimento de mapeamento cerebral. Porque no momento eu realizei o passo a passo da irrigação com soro fisiológico, em umas 2 ou 3 oportunidades que eu me lembre, houve a necessidade de administração de Propofol, mas que foi em pequena dose. Então, é uma situação que demanda bastante calma, saber exatamente a comunicação entre a equipe é fundamental. Perfeito. Essas colocações de Yuri foram bem completas já. Só vou acrescentar, de fato, reiterar o passo a passo. A primeira parte é o diagnóstico. É a gente tentar não postergar o diagnóstico. Então, desde a avaliação pré-operatória, a caracterização, se o paciente eventualmente tem um quadro convulsivo prévio, um paciente epilético prévio, é a caracterização de como é a crise epilética desse paciente. Se eventualmente começa de uma forma parcial e depois torna-se generalizada, se é uma crise de ausência, a gente precisa dessa caracterização. O neurofisiologista, ele naturalmente vai nos sinalizar, e o primeiro passo é a irrigação com soro gelado, feito pelo neurocirurgião. Numa eventual manutenção do quadro convulsivo a despeito dessa irrigação, primeira ação nossa é a utilização do Propofol na dose de 0,5 miligrama por quilo, normalmente em bolos, e aguarda, sempre em contato agora com o neurofisiologista, para ele nos falar se os spikes estão diminuindo e se a gente conseguiu a redução de atividade elétrica cerebral. Num caso de eventual manutenção, a gente lança a mão ou de uma nova dose, que é o mais comum, lança a mão de uma segunda dose de Propofol, ou parte-se para a utilização do benzodiazepínico. A utilização de fenitoína ela é colocada ainda após os quadros combustíveis mais graves. Você pode lançar mão da dose de ataque de 15 miligramas por quilo, mas isso não é reiterado em função de vários efeitos colaterais. O levotiracetam, que é uma outra medicação, o Keppra, que a gente não tem grande disponibilidade aqui no país, pode também ser utilizada nesses cenários de refratariedade, mas eu particularmente não tenho experiência com a medicação, então não tenho como detalhar da utilização. Felizmente, dos casos de convulsões que eu fui presenciando, a irrigação com soro gelado resolveu 100% dos casos. Existe alguma temperatura específica desse soro ou não tem nada, é só colocar para gelar mesmo? Não. Geralmente é soro gelado mesmo. Eu particularmente desconheço a temperatura. Certo. Também não sabia nada a respeito. Pronto. Com a próxima pergunta, eu acho que quem assistiu a aula de Bruno consegue responder, eu deveria responder essa pergunta, porque foi muito completo com relação ao scalp block. Eu queria só que se ele fizesse mais algum comentário com relação a isso, o Bruno e o Yuri, com relação a, no procedimento de vocês, quem faz o scalp block, se é o anestesista ou o neurocirurgião, ou se termina sendo os dois com uma interação ali mais em conjunto. E alguns comentários que o Bruno poderia fazer com relação ao scalp block, a efetividade do scalp block para esse procedimento. Perfeito. Bom, na minha rotina, Rodrigo, termina sendo isso mesmo que você falou. Existe um contato entre as duas equipes. Geralmente eu estou com algum residente meu que termina participando da realização do scalp block, e o mesmo acontece com a equipe da anestesia. Então, muitas vezes isso termina sendo um procedimento que, na maior parte das vezes,
na minha rotina eu mesmo termino fazendo, mas há sempre espaço para o próprio anestesista realizar, não há exatamente uma regra. O importante é sempre haver um contato entre as duas equipes para que isso seja feito de forma efetiva e sempre chamando atenção para a solução que é utilizada e o volume de anestésico que é aplicado. Perfeito. De minha parte, eu concordo com as colocações de Yuri. Eu sou fominha em relação ao procedimento, eu gosto de fazer. Mas, assim, o mais importante é o bloqueio ficar bem feito, ponto. Não importa por quem. Porque para essa cirurgia, o bloqueio periférico e a anestesia local são as pedras angulares, né? É o que norteia o sucesso do procedimento. Com relação ao volume, para as neurocirurgias acordadas, de maneira geral, eu sempre opto por fazer volumes acima do que habitualmente eu lanço mão. Como eu coloquei na aula, em torno de 4 a 5 ml por ponto, que é bastante coisa. Em relação aos pontos a serem bloqueados, só reiterando que como a gente não tem espaço para falhas e como há uma área de anastomose neuronal, de anastomose nervosa importante de nervos contralaterais, nas neurocirurgias acordados, são sempre bloqueados 100% dos pontos. A despeito de se porventura, mas a região inervada pelo occipital magno não vai ser estimulada, o Mayfield vai ficar longe, a incisão não vai passar. Mesmo assim, eu sempre pego por excesso e bloqueio 100% dos pontos em função da gente não ter a convicção, a certeza de que não haja aí uma zona de comunicação que possa eventualmente ser estimulada, a despeito de, na teoria, não se haver a previsão disso acontecer. Eu chamaria a atenção aí, Bruno, só recapitulando, e está perfeita a sua explicação, ter bastante atenção sobre aquelas incisões que ocorrem da linha temporal superior para baixo, né? Ou seja, na região que afeta e que termina envolvendo o músculo temporal. Então, o neurocirurgião, eu habitualmente, além do scalp block e a infiltração dos 3 pontos do Mayfield, eu infiltro também a incisão cirúrgica, né? E geralmente essa incisão cirúrgica, ela está nessa região em que há o contato com o músculo temporal, e eu termino também infiltrando no plano mais profundo e pegando o músculo temporal também, porque eu tenho visto que na prática a manipulação do músculo temporal costuma gerar bastante dor e desconforto para o paciente. E uma situação relevante também é que geralmente eu diria que o tempo médio das minhas cirurgias para ressecção de tumor cerebral com paciente desperto termina tendo aí um tempo cirúrgico de geralmente 4 horas, às vezes 5 horas, enfim. E geralmente quando o neurocirurgião está reposicionando o flap miocutâneo, fazendo a sutura do músculo temporal, habitualmente os pacientes eles voltam a sentir um pouco de dor. Então aí sim é necessário que seja feita uma reaplicação de anestésico nas bordas da incisão cirúrgica. Mas como você falou, é fundamental a realização de um scalp block efetivo. Não tem como falhar, porque se isso falhar, o anestesista vai ter que lançar mão de doses de opioides e, sem dúvida nenhuma, o paciente termina tendo algum tipo de efeito colateral e o resultado não termina sendo o mesmo. Excelente. Só antes de passar, em relação ao tempo de duração, né, da solução para o scalp block, classicamente eu uso a associação, a proporção de 1:1 de bupivacaína com vaso e xilocaína com vaso. E isso aí a gente vai conseguir um tempo de analgesia entre 4 a 4 horas e meia, que é justamente como o Yuri falou, né? A parte final do procedimento, você finda já começando a ficar descoberto. Então, ficar sempre atento para isso, que muitas vezes está tudo tranquilo, durotomia bem feita, recolocado o tampão craniano sem problema nenhum. Quando está reaproximando o plano superficial, o paciente dá uma superficializada, justamente com fenômeno adrenérgico sugestivo aí de queixa de dor mesmo. Excelente. A próxima pergunta é, nos casos onde o paciente é entubado, né, no sleep awake sleep, qual seria a melhor forma de entubar esse paciente? Alguma técnica anestésica específica, a manutenção de alguma medicação para que ele possa acordar com menos reflexo de tosse? Como é que é a sua rotina e como você costuma realizar essa intubação?
Bom, antes de comentar da rotina, só o cenário geral, que é você precisa ter um paciente com um nível neurológico satisfatório para que ele seja reavaliado o quanto antes e, de preferência, colaborativo e capaz de realizar atividades motoras ou atividades eloquentes. Como fazer isso? De maneira geral, as medicações de manutenção, nas estratégias de a Sleep Awake Sleep, o que eu findo lançando mão é classicamente Propofol, Precedex e eventualmente remifentanil em determinados pontos. Primeira medicação que cai fora, tão logo haja a complementação e eu tenho a ciência de que o bloqueio ainda está vigente, né? Ainda eu tenho um nível de analgesia tranquilo local, é o remifentanil, seguido do Precedex. E a última medicação que eu findo retirando é o Propofol, justamente porque tem uma meia-vida contexto-sensitiva menor. Uma vez que o paciente esteja com o nível de consciência capaz de ser responsivo, é retirada a máscara laríngea sem que haja uma necessidade eventual de manter o paciente tubar, o paciente em plano. Você pode até se dar, entre aspas, ao luxo de ter um eventual reflexo de tosse. Isso não vai comprometer o resultado cirúrgico, mas o ideal é que a gente consiga tudo isso sem que o paciente manifeste nem em reflexo de tosse, nem dor, né? E, por qualquer motivo que seja, alterações lábeis, assim, aumentos pressóricos, variações pressóricas muito intensas num curto intervalo de tempo. Então, não há necessidade de ser em plano, mas é importante que seja uma extubação lisa, com o paciente colaborativo, consciente e rapidamente, que a gente consiga acessar rapidamente o nível neurológico em todos os casos. Só com relação à utilização da máscara laríngea, é um ponto positivo, porque a gente tem menos estímulo aí do nervo laringeu inferior. Então, aquela chance eventual dos pacientes acordarem com bastante estímulo de desconforto da presença é muito menos frequente nessas situações. Eu não tenho o hábito de, com o paciente e máscara laríngea posicionada, eu não tenho o hábito de aspirar, eu apenas retiro o dispositivo e, junto do dispositivo, eu consigo trazer boa parte das eventuais secreções que porventura tenham acumulado aí em via aérea. Excelente. A última pergunta é uma pergunta que envolve tanto cuidado pós-operatório anestésico quanto cuidado pós-operatório neurocirúrgico. E quais seriam esses cuidados com o paciente? Perfeito. Eu diria que, assim, sempre que possível, após a realização do mapeamento cerebral, remoção do tumor cerebral, geralmente nós sinalizamos para o anestesista, né, quando a gente está já finalizando as etapas de hemostasia e fechamento da dura mater, né, isso costuma ser avisado para o anestesista e é importante que isso seja feito. E nesse momento, o paciente ele pode ser mantido mais sedado, até porque não vai haver necessidade de um novo mapeamento cerebral. Eu, particularmente, eu prefiro manter o meu paciente acordado, mas de forma confortável, né? Então, eu não, por exemplo, eu não costumo solicitar para que o anestesista recoloque o dispositivo supraglótico ou algo do tipo. Eu acho que se o paciente estiver confortável, esse é o melhor caminho possível, pode deixá-lo lá, não há necessidade da gente ficar conversando e fazendo testes neurológicos, até porque essas etapas já foram concluídas, mas, por outro lado, eu prefiro evitar que seja feita uma sedação demasiada, porque aí sim, em algumas situações eu já tive algum tipo de complicação por uma sedação um pouco mais excessiva, realizada justamente nas etapas finais, né? Então, esse é o principal ponto, eu prefiro que o paciente seja mantido apenas confortável. Se isso for possível, sem que seja necessário nenhum tipo de dispositivo para auxiliar na ventilação, excelente, e assim a gente costuma conduzir. Segundo passo, assim que a gente tiver terminado a cirurgia, o ideal é que a gente realize um exame neurológico o mais completo possível, né? E a gente verifique se o exame neurológico está dentro do esperado ou se há algum tipo de divergência do que o neurocirurgião estava esperando para esse caso em particular. Caso haja algum tipo de divergência, obviamente aí será necessário realizar algum tipo de exame de imagem, geralmente a tomografia computadorizada termina sendo o exame de escolha, por ser rápido e demonstrar com bastante clareza as complicações neurocirúrgicas que são mais relevantes nesse pós-operatório imediato.
sendo o hematoma de leito cirúrgico a principal complicação, uma vez que isso pode ser necessário uma eventual reoperação para remoção desse hematoma de leito cirúrgico. Então, eu acho que de cuidados do pós-operatório imediato, essa seria a primeira delas, né? Segundo, vigilância neurológica do nível de consciência do paciente. Esses pacientes que são submetidos à craniotomia acordado, eles terminam tendo uma evolução muito mais rápida, readquirem o nível de consciência de forma plena, bastante rápido. Isso permite que a gente reinicie a dieta via oral, retire o oxigênio suplementar de forma bastante abreviada, o que costuma também acelerar o processo de recuperação pós-operatória. Eu acho que esses terminam sendo os principais cuidados. Existe sempre a discussão sobre a necessidade ou não de unidade de terapia intensiva, ou se o paciente eventualmente pode ir direto para a unidade de internação, né, seja enfermaria ou quarto. Eu acho que isso é muito mais uma decisão tomada de forma individualizada, e aí depende muito da realidade de cada serviço, né? Eu acho que o neurocirurgião e o anestesista precisam estar cientes das equipes que estão, caso a decisão seja de mandar o paciente para o quarto, é necessário que você saiba que vai ter uma equipe treinada e que possa fazer a vigilância de forma adequada. A nossa realidade aqui no serviço aqui do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo nos permite isso, e a gente tem feito essa estratégia com cada vez maior frequência, e isso tem ainda aumentado de frequência, principalmente em tempos aí de pandemia. Perfeito. Estou em pleno acordo com as colocações de Yuri. Eu acrescento, de fato, essa comunicação, né, e o comum acordo sobre o melhor local para o paciente fazer o seu pós-operatório, habitualmente sempre após uma conversa, juntando ambas as experiências, né, tanto como foi a cirurgia e também como foi o processo anestésico, uma vez ambos transcorrendo de forma sem intercorrências. Nada mais justo que o paciente já seguir de fato para a enfermaria sob os cuidados de vigilância neurológica. Com relação à dor pós-operatória, de maneira geral, as craniotomias elas não são cirurgias com potenciais álgicos importantes. A despeito da gente não ter uma colocação sobre a utilização do scalp block, cronificação de dor, mas de maneira geral, a demanda desses pacientes com relação à utilização de analgésicos no pós-operatório é bem tranquila, mas de maneira geral, o que a gente finda estimulando é que haja uma analgesia sempre de forma multimodal, tendo como base os analgésicos convencionais, seja paracetamol ou dipirona, se o paciente permitir, associando também um anti-inflamatório não esteroidal, e os cuidados com relação a náuseas e vômitos. Pós-operatório, então, como dá para ver, não tem nenhuma grande particularidade, né? De fato, é só garantir ao paciente que ele consiga exercer todas as funções que ele tiver capacidade o quanto antes. Deambular, se alimentar, urinar sozinho, realizar seu asseio, sem nenhum tipo de limitação em função de estar num pós-operatório neurocirúrgico. Excelente. Perfeito. Queria comentar alguma coisa, Yuri, que você já começou a falar? Não, perfeito. Eu acho que foi muito proveitosa essa discussão aí, depois das aulas brilhantes que os senhores fizeram. E eu queria que cada um pudesse acrescentar só comentários finais com relação ao tema e para finalizarmos aí essa apresentação. Eu diria em uma palavra que a interação é fundamental, né? Então, o sucesso dessa técnica de craniotomia com o paciente desperto, seja no contexto da neurocirurgia oncológica, da neurocirurgia funcional ou da neurocirurgia de epilepsia, a interação entre o time da anestesia com o time da neurocirurgia é a chave do sucesso. O preparo adequado, a seleção do paciente, eu acho que a gente teve a oportunidade aqui de discutir de forma bastante ampla, com 2 casos bastante ilustrativos, todos os aspectos. Eu quero agradecer o convite do Rodrigo, da SAEB, e agradecer também aí, foi uma grande satisfação estar discutindo aí juntamente com vocês, em especial o Bruno Sinedino. Muito obrigado. Bom, de minha parte, mais uma vez reiterando as colocações de Yuri, eu concordo com o que ele colocou, acho importante, principalmente nos serviços que eventualmente vão começar a engatinhar com a realização desses procedimentos, respeitar a curva de aprendizado e não tentar dar um passo maior do que as pernas.
não esperar, não colocar casos mais complexos de início. As primeiras cirurgias, a triagem dos pacientes, ela tem que ser um paciente favorável, não pode ser pacientes com grandes comorbidades, difícil manejo, tem que ser aquele caso específico para quem está de fato começando, com a reserva de UTI, e após o caminhar, o desenvolver da equipe, vai se criando uma rotina e principalmente ganhando mais confiança para a evolução, até chegar num patamar mais tranquilo de pós-operatórios de enfermarias, eventualmente até de mais de uma cirurgia do tipo por dia, por que não? E com relação à experiência, assim, agradeço demais a você, Magarão, a Yuri, foi muito proveitoso, muito legal, e estou à disposição de vocês sempre que puder ajudar. Espero que consigamos aí nos encontrar tão logo passe essa parte mais chata, mas foi muito bom estar com vocês. Excelente. Eu agradeço em nome da SAEB e de todos os associados que vão poder ter acesso a esse material riquíssimo aí, com duas pessoas com experiência muito grande, tanto teórica quanto experiência prática, porque já fizeram inúmeros casos de neurocirurgia acordada e tem experiência e tem a vontade de cada vez fazer mais desses casos, porque vem isso se converter num desfecho pós-operatório muito bom para os pacientes. A aula vai ficar disponível tanto para membros da SAEB como membros de outras associações vai ficar disponível no canal SAEB Play, então no YouTube. A ideia é que essa aula não seja uma aula só, ela seja dividida para poder ter acesso, e como ela se prolongou um pouco, quem quiser ver ou tiver alguma pergunta pode mandar tanto as perguntas e comentários do canal do YouTube, como eventualmente para o e-mail da SAEB, que podemos até encaminhar para os participantes. A SAEB agradece a participação de todos e até a próxima.